Todos podem se assentar? Martin Luther King, ele fez ecoar um grito, que a sua preocupação não era com o ruído, o som, o grito dos maus, mas sim com o silêncio dos bons. E nós entendemos que o reverendo Martin Luther King estava com total razão a partir da palavra que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E esse pecado chama-se omissão. Nós lemos, a partir dos raciocínios que Jesus emite, que não existe meio termo. Aquele que recebeu um talento e não desenvolveu, na prestação de conta, lá da parábola, ele foi lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Nós vemos Jesus falando que ele prefere que a pessoa seja fria do que morna. Então não existe meio termo. Esse negócio desse cristianismo meia boca que está tomando conta do mundo, existe tanta coisa a ser feita, mas tanta coisa a ser feita. Essa viagem para Angola, eu descobri um negócio que eu nunca tinha visto no mundo. Eu fiquei um mês na Nigéria, eu não cheguei, deve existir lá também, mas no meio do povo Ibo, que é um povo um pouquinho mais organizado, que era da antiga Biafra, então não existe essa situação dos chamados pessoas naturais e não legais. O que são pessoas naturais e não legais? Elas existem naturalmente, mas não existem legalmente. Elas não estão cadastradas. Quando elas morrem, elas vão para a chamada vala comum. No trabalho que é feito lá na missão do Zango, que é no município de Viana, que é um município vizinho a Luanda, o pastor Manuel Zeca lidera um trabalho grande. E pelo menos 4 pessoas eu vi, pessoas que não tinham procedência, que não tinham nenhuma documentação, não existiam. Se elas morressem, elas iriam para a vala comum. Não fariam parte de nenhum nível de estatística. Não tem nada rolado em cartórios, em igrejas. Porque, durante muito tempo, nos países de colonização portuguesa, a Igreja Católica se encarregou, em muitos lugares, com o chamado batistério, de incluir as pessoas na sociedade. Mas ela falhou em muitos lugares. E aí existem essas pessoas que estão... e a gente vê... E isso leva as pessoas... Imagine que perigo que é numa mentalidade como a do Brasil, se o mal começar a tomar conta dessas pessoas que não têm RG, cujo impressão digital não está cadastrada, DNA cadastrado, nem nada. Essas pessoas, elas fazem, nunca ninguém vai saber o mal que elas fizeram. E lá nós conhecemos pelo menos 4 pessoas que vieram dar o testemunho de que agora, todas felizes, um que tinha tido paralisia infantil, tinha sido traficante de drogas, que ele falando, eu sendo morto, e eu estive para ser morto, para ser jogado na vala, e eu aceitei Jesus, aceitei o trabalho da igreja, nós estamos sendo trabalhados, e ele estava bem vestido, mostrou a cédula de identidade dele, sabe? Então eu fico olhando com tanta coisa que tem no mundo para ser feita. E muita gente com os braços cruzados. Quanta coisa a gente pode fazer. Às vezes, dentro das igrejas, pessoas se degladiando em reuniões infindáveis. Nós temos que confessar, eu não tenho medo de confessar, eu sou um filho de pioneiro da igreja.
Mas uma determinada igreja, nossa aqui, da nossa região, inclusive, numa determinada tarde, se reúne, quase 2 horas de reunião, para decidir se os utensílios para fazer o pão da ceia deveriam ser exclusivos ou não. O mundo despencando, o mundo desabando, tanta necessidade. Na sexta-feira, a irmã Joana me mandou um áudio lá de Angola, situação de pessoas sendo hostilizadas, porque o problema das etnias é muito grande, são 42 etnias lá, então o inimigo espalha ódio um contra os outros e tal. E aí tem que colocar Cristo no meio desse povo. Cristo tem que ser o elo de ligação, tem que ser uma sociedade cristocêntrica. É só Ele que pode fazer isso, acabar com esse ódio, acabar com esse ranço. Nós temos muita coisa que fazer, irmãos, mas muita. E às vezes a gente fica... Eu estava conversando com o pastor Roberto Ralfstein agora à tarde, ele é o nosso líder da agência humanitária. Nós temos um centro de convivência para refugiados em Liverpool. O pastor Márcio está lá. Então, a gente recebe gente para integrar na sociedade, incluir na sociedade afegãos, sírios, iraquianos, pessoal do Iêmen, que é um país pobre. Algumas coisas estão sendo feitas, mas precisa fazer muito mais. O servo e serva de Deus não pode se conformar em passar um dia sem ter feito uma boa ação. Não pode. Olha, o que está escrito aqui é o Espírito Santo falando na caneta de Tiago. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se essa igreja desse tempo, se ela acordar, ela pode fazer muitas coisas. E eu diria, em primeiro lugar, que ainda nessa fala do Martin Luther King, que nós somos a geração, deveríamos ser, não sei se somos, a geração João Batista II. João Batista I preparou o caminho para a chegada do Senhor para o seu ministério terreno. Foi ele que preparou o caminho. Agora, a geração João Batista II prepara o caminho para a volta de Cristo. Será que nós estamos sendo? O que me conforma, o que me alegra, que me dá esperanças, uma experiência que o pastor David Wilkerson, teve um dia depois de uma cruzada. Ele foi para o hotel após a cruzada evangelística, e quando ele chegou no hotel, ele ligou a televisão, só notícias. Naquele dia havia acontecido um assassinato, igual acontece de vez em quando nos Estados Unidos, né? Aqueles loucos entram com armas, entram em determinados ambientes e matam várias pessoas, aquele mal, tal. E ele começa a chorar. Por quê? Porque ele fez um trabalho lá na Times Square, lá fez um trabalho lindo, maravilhoso, todo mundo conhece o livro A Cruz e o Punhal, todo mundo conhece, né? Foge, Nick, o trabalho que o Nick Cruz deu para se tornar um servo de Deus, mão de obra, quanto risco de morte ele teve, e pacificou aquele bairro. Hoje a igreja fez. Mas ele queria que aquilo se expandisse, que aquilo se multiplicasse, e ele estava chorando, e vendo essa notícia, ele começa a chorar, e de repente o Espírito Santo começa a falar com ele e diz: fique tranquilo, pode descansar tranquilo, que eu vou levantar a geração mais apaixonada por Cristo de toda a história. Eu vou levantar.
E eu acredito que ele vai levantar mesmo, porque para suportar a grande tribulação, só sendo muito apaixonado por Cristo. E eu diria para todos o seguinte, que ela não surgiu porque essa geração ela está muito passiva. Porque se ela se tornar proativa, se ela avançar, se ela deixar de ser só reativa e ir para frente, já imediatamente começa a grande tribulação, que é o momento final. Quando o apóstolo São Pedro diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do grande rei, ele está falando que nós podemos sim acelerar, mas que é inevitável que determinadas situações aconteçam. A visão de Abacuque é também para os nossos dias. Quando ele diz que ainda que a figueira não floresça, ele está falando de que ele viu algo. Ele diz no início do capítulo 3, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra, no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, queridos e queridas, nessa noite, o Espírito de Deus está mexendo com os nossos brios. Nós temos que sair do silêncio, aceitarmos. A geração João Batista, o que fez João Batista 1? Ele denunciou. Ele denunciou, lógico que precisa saber denunciar. Denunciar nos lugares certos, porque não adianta nada você denunciar lá em Brasília, porque não faz diferença nenhuma. Você tem que denunciar aqui, para que os servos de Deus não façam as mesmas obras que eles estão fazendo lá. O que está sendo feito na Lesp, na Câmara Municipal de São Paulo, e em muitos lugares. Hoje, neste ano, principalmente, ano de eleições, as pessoas ficam, de repente, boas, né? Começam a olhar, sorrir, ninguém nem te cumprimentava, agora está te cumprimentando em tudo quanto é lugar. O servo de Deus tem que ter esse discernimento. Eu tenho certeza que eu estou usando o canal certo. Não é desabafo, nem nada. Eu estou baseado na palavra de Deus. Eu tenho que dizer, olha, que muitas vezes o silêncio nosso é cumplicidade. Quem sabe fazer o bem não faz. Comete o pecado da omissão. Estamos sendo cúmplices. Não sejais cúmplices. E nós sabemos o que está acontecendo aí, as ideologias que estão por trás. Aí, no domingo, nós falamos um pouco sobre a questão do aborto. Quem é que tem essa ideologia? Quem apoia isso? Nós lemos na palavra de Deus, notadamente no Salmo 139, que quem tem que dizer se deve haver aborto ou não é o Criador. Eu já vi tudo prevendo nascer um monstro e nascer uma criança perfeita, e Deus muda dentro do ventre, tudo mostrando no próprio ultrassom. Contei aqui domingo da ressurreição intrauterina que aconteceu na Santa Casa de Mauá. Deus nos usou para isso. E em Taipas, uma criança, uma mulher vinda do baixo espiritismo, criança, não se movia, era um peso morto dentro dela, e os demônios dizendo, vai nascer um monstro, vai nascer um monstro. E nós fomos lá, oramos, e nasceu o Jeremias, um rapaz lindo, sorridente, bom, sabe, que é um menino de uma índole boa. Então, nós estamos aqui, sal, ele é espalhado assim, ele tem que se espalhar, porque se colocar tudo agregado num lugar, sal é demais. Então, sal melhora o gosto da massa, conserva a qualidade da massa, que é a questão ética. E a ética cristã, onde que está?
O sal conserva a qualidade da massa. As mulheres aí que não tinham, no tempo que não tinha geladeira, como é que fazia para conservar a carne? Salgava a carne. Não era isso, pastora Márcia? Porque o sal conserva a qualidade da massa. É a questão ética, conservar os valores de Deus, os princípios de Deus. E o terceiro valor é promover sede. O sal promove sede. Que sede que nós estamos promovendo? As pessoas estão em sede de Cristo. Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Mas o sal não está promovendo sede, as pessoas não vêm a Cristo, acham que está tudo muito bem. Então, queridos, hoje é dia de oração, mas é dia de compromisso com Deus. Do tipo assim, Deus está dizendo, cuida dos meus negócios, que eu cuido dos teus negócios. Você crê nisso? Cuida dos meus negócios, Deus está dizendo que eu cuido dos teus negócios. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé? Sei que eu posso acreditar, sempre que tua voz me falar, tua vontade eu vou seguir, cada dia me guiar. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Ajuda-me aos medos vencer, teu sopro faz-me renascer. Nunca falhaste, és fiel, a tua graça é o meu viver. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Mesmo fraco, teu rosto eu posso ver. Tens falado para que eu possa crer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer. Caminhar por fé, caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver. Caminhar por fé, caminhar por fé, leva-me ao teu querer. Eu vou caminhar por fé, mesmo quando eu não puder ver, pois eu sei que essa estrada escura leva-me ao teu querer.
Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou falar meio estrategicamente aqui agora, porque Deus me manda falar. Há algum tempo atrás, quando eu era diretor de missões, nós fomos convocados pela Missões Horizontes para um jantar lá no restaurante Novilho de Prata, na Avenida do Estado. E lá estavam empresários turcos e empresários do Níger, que vieram trazer para nós um convite para os empresários, empreendedores brasileiros, ainda que cristãos mesmo, eles sendo muçulmanos, para se estabelecerem lá, para abençoarem tanto a Turquia como o Níger. Hoje, querido, eu sei que Deus está falando com pelo menos umas 5 pessoas, no mínimo 5 pessoas, Deus está me mostrando. Fazedor de tenda é aquele que tem o seu negócio aparentemente secular e ganha desse negócio o suficiente para manter a sua obra missionária. É assim que acontecia com Paulo. Paulo aprendeu com Priscila e com Áquila a fazer tendas. E ele sobrevivia de fazer tendas. Daí vem o termo fazedor de tendas. Que nós temos missionários de tempo integral e missionários de tempo parcial. O mundo está precisando. Eu não vejo condições das organizações, das denominações, delas colocarem. Nós faltam 2.000 povos. Se não tiver esse mover do povo de Deus para ir no vento do Espírito, né? Porque Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Lá, eles começaram a examinar perfis, minha equipe lá em Angola falou: você que tem o perfil mais adequado para vir para cá. Eu estou com 70 anos, eu vou trabalhar mais estrategicamente. Mas precisa de gente. Até nesse lugar, Angola, dá para a pessoa ir lá, se estabelecer, ganhar o seu dinheiro e fazer a obra do Senhor. Em muitos lugares tem, mas muitos. E se o vento levar, querido, o ruache, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Hoje eu falei com uma pessoa que está sentindo que o vento está levando ele vai romper com um contrato e vai na direção do vento, onde Deus me mandar. Bom, essa é a palavra bem no nível aí de fazedores de tendas. Mas, na nossa atividade, dentro do nosso condomínio, dentro do nosso quarteirão, da nossa escola, da empresa onde trabalhamos, como se dizia antigamente, né? Fazer o bem sem olhar a quem. O mal está crescendo porque as pessoas do bem estão de braços cruzados, assistindo de camarote o inimigo avançar. E quando é para acontecer exatamente ao contrário, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É para o bem avançar. É para o bem avançar e ocupar todos os espaços. Nós vamos ter uma grande multidão, como cantamos, de todas as tribos, povos e raças. Como é que nós vamos querer isso, se ainda faltam 2.000 povos? Se aparece uma oportunidade para a pessoa ir fazer um negócio lá, tem que aparecer todas as oportunidades. Meu sobrinho é médico, pintou uma oportunidade para ele ir na Coreia do Norte. Ele foi correr lá na Coreia do Norte. Foi como corredor.
tem que aparecer. O vento leva a gente. Levou ele lá num acampamento lá de refugiados, lá na Jordânia. E temos aqui as nossas situações que são múltiplas. Nós temos um campo de refugiados, aqui tem um lugar onde ficam os refugiados. Antoniette conhece muito bem. Refugiados de diversos lugares do mundo. Então, queridos, Deus está nos convocando para não ficar no silêncio. Acabou o silêncio dos bons. Diga assim para Deus: se depender de mim, acabou o silêncio dos bons. Eu vou falar. Lógico que falar não é simplesmente emitir som, mas sim agir, fazer algo, porque o mundo precisa de gente do bem. Então vamos orar nesse instante. Você que sentiu Deus falar com profundidade ao seu coração, se coloque à disposição de Deus. Grande Deus, a Tua palavra foi exposta e eu acredito que o Senhor pode completar aquilo que eu, por imperfeição, limitação, não transmiti. Que o Espírito de Deus, o Espírito que conhece os corações, que sonda os corações, complete essa mensagem e todos se sintam movidos para serem não só de direito, mas de fato do bem, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, serem sal da terra, serem luz do mundo, em nome de Jesus Cristo, que façamos realmente a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual precisamos resplandecer como astros. Em nome de Jesus, faz uma obra poderosa nesta noite, naqueles que estão cultuando, tanto presencialmente como virtualmente. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Antes da nossa oferta, só para lembrar, pastor Márcio, que é o que lidera o nosso centro lá de atendimento para os refugiados, lá em Liverpool,